Olá, tudo bem? Muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O Supremo Tribunal Federal está mergulhado em um novo escândalo. Imagine um ministro do Supremo, guardião da Constituição, embarcando num jato particular ao lado de um advogado que representa um dos principais investigados numa fraude bancária bilionária. Eles vão juntos assistir ao jogo da final da Libertadores. E dias depois, esse mesmo ministro toma decisões que beneficiam diretamente o cliente do advogado. Ele retira o caso da primeira instância, leva tudo para o STF, impõe sigilo máximo e paralisa as investigações sensíveis. Não é ficção, é o que acontece hoje com o ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. Toffoli é apenas o exemplo mais recente de um Supremo que não para de surpreender negativamente os brasileiros. Antes dele, o ministro Gilmar Mendes já havia causado espanto ao decidir numa canetada modificar a lei do impeachment. Uma autoblindagem escancarada, fazendo pouco caso do Congresso, pouco caso do Senado. Diante de tantas distorções, o presidente do tribunal, Edson Fachin, fala em criar um código de conduta. E aí cabe a pergunta, em curto prazo, alguma chance de contenção do STF, ainda que por um código de conduta? O Senado saberá colocar os ministros em seu lugar institucional? E a eleição de 2026 ainda pode mudar a autoblindagem de Gilmar Mendes e companhia, ou isso já é um golpe consumado? Bom, para debater esse e outros temas de importância de hoje, eu convido você para ficar com a gente no Última Análise, que tem o nosso time completo de segunda-feira. Deltan Dallagnol, na ponta direita aqui. Tudo bem, Deltan? Sempre na ponta direita, tudo bem, Tosi? Eu não falei na extrema, eu falei na ponta, no lado, né? Só tem extremo. Só tem extrema, tudo extremo. Olá, grande André Marcília, que nos acompanha, sempre elegante, na telão. E olá, nosso aniversário. Tá sem óculos o Marcília hoje? Cadê o óculos? Não, jamais sem óculos. É que nem. É só pra. Aqui, ó. Agora só para enxergar de longe. É o inverso. E olá, nosso aniversariante, Guilherme Kilter, que hoje faz 15 anos de idade. Mais um parabéns, Guilherme. Tô debutando aí, 16. Maioridade é à vista, né? Maioridade é à vista. Tá chegando daqui a pouco. Bem-vindo, então, Guilherme Kilter, Obrigado, agora jovem adulto entre nós. Boa noite. Tudo bem, André Marcília? Bem-vindo, tudo certo? Tudo bem. Tudo bom, Tosi? Parabéns também ao Kilter. Não sabia que era aniversário. Mas sério, Kilter, quantos anos você faz? 24. É sério, é sério. É sério. Respondeu com convicção. Ele perguntou pra falar sério, eu falei sério, ele que tá fazendo graça. Eu só fiquei sabendo do aniversário do Kilter quando cheguei aqui, senão a gente tinha separado aquele bolo, né, as palmas. Não precisa, eu sou uma pessoa muito humilde. Não posso com quem será? Com quem será? Falando em aniversário, tem aniversário do inquérito das fake news, que a gente vai comentar hoje, né? Vai para o 7º ano e com perspectiva de não acabar tão cedo, segundo os ministros do Supremo. Mas vamos lá. No penúltimo fim de semana, o Flamengo e o Palmeiras decidiram a final da Libertadores da América. O ministro Dias Toffoli estava lá para torcer pelo Palmeiras. O que chama atenção é o detalhe do deslocamento de Toffoli até Lima, capital peruana. Ele foi de carona num jatinho particular do empresário Luiz Oswaldo Pastore. E neste mesmo voo estava o advogado Augusto Arruda Botelho, defensor de um dos diretores do Banco Master, que foi liquidado deixando um prejuízo de bilhões de reais. E o cliente dele tinha sido preso no dia anterior. Bem, após o retorno ao Brasil, por coincidência ou não, Toffoli atendeu a um pedido dos advogados do Banco Master, tirou o processo da primeira instância e colocou tudo em sigilo máximo. Na prática, ele paralisou as investigações. A interlocutores, o ministro teria afirmado que a viagem foi de caráter estritamente pessoal e que o tema do voo girou exclusivamente em torno de futebol. Portanto, não haveria por que ele se julgar suspeito para analisar o caso depois. Não se sabe de onde decolou o voo que deu carona a Dias Toffoli, mas vamos lá. Se foi de Brasília, o tempo de viagem de Brasília até a capital do Peru, Lima, é de umas 5 horas. Agora, imagine você, Dallagnol, viajar 5 horas na ida e 5 horas na volta só falando do futebol. Na ida, vá lá, né? Porque tá aquela expectativa. Depois volta que o time perdeu, vão ficar 5 horas se lamentando e não falam em mais nada a não ser futebol. Que paixão do Dias Toffoli por futebol e que exemplo de conduta dele de não aceitar tocar em outros assuntos.
Esse caso nos faz refletir sobre o certo e errado, o nosso passado, onde a gente errou no passado, e eu cheguei à conclusão que eu errei, viu, Tosi? Eu devia ter viajado com o Sérgio Moro de avião. Assim, de repente, a gente conseguia ganhar as decisões da Lava Jato. Eu não sei, porque faltou isso na Lava Jato e justamente ele, Augusto Arruda Botelho, criticou os contatos entre o procurador e o juiz. Mas ninguém viajou de avião junto, ninguém ficou coladinho vendo jogo de futebol, comemorando, se abraçando. Não teve nada disso, nunca fui a sequer uma festa de aniversário da família Moro, nem o contrário. Mas eles que vão juntos em futebol, aí tá tudo bem. Agora, o maior problema não é nem essa proximidade esdrúxula dentro de um jatinho. O maior problema que torna o jatinho tão grave é a decisão tão esdrúxula que Toffoli dá logo em seguida em favor justamente dele, Augusto de Arruda Botelho, e do seu cliente do Banco Master. Esse é o grande problema. É que a decisão ela não para em pé tecnicamente, ela é absolutamente incomum. Em quantos casos que o Supremo Tribunal Federal pegou uma investigação e decretou sigilo absoluto? Quando a investigação já estava correndo e depois as buscas e repreensões. Eu não lembro de um caso em que isso tenha acontecido. E mais, suspendeu, puxou para o Supremo, e todo mundo sabe que o Supremo é uma mãe com os criminosos, diga-se de passagem, de colarinho branco e da esquerda, porque os da direita são tratados de outro modo, você viu com o Bolsonaro e com os réus do 8 de janeiro. Então nós vemos essa viagem colada numa decisão absurda de Dias Toffoli. Presta atenção aqui nas datas. O voo aconteceu na manhã do dia 28 de novembro. O recurso para que o caso fosse ao Supremo aconteceu na tarde do dia 28 de novembro. O jogo no dia 29 de novembro. E aí veio aquela decisão, toda uma decisão de mãe muito generosa, no dia 3 de dezembro. E o que diz a lei sobre isso? A lei trata de casos em que existe suspeição e impedimento, como casos em que existe uma quebra de imparcialidade. Existe um dever do juiz em manter a imparcialidade e essa proximidade, essa viagem de jatinho, logo no contexto da decisão do Banco Master, deveriam levar o ministro Dias Toffoli a se declarar suspeito e impedido. Isso não aconteceu. Aliás, impedimento é a causa de impeachment de um ministro do Supremo, segundo a lei do impeachment. E aí vem o código de conduta do Edson Fachin. E aí a pergunta que fica é, vai adiantar prever isso num código de conduta, quando isso já está prevista na lei processual, já está previsto na própria lei do impeachment? Eu acho que, Tosi, bastaria seguir a lei. O problema é que nem a lei é respeitada. Será que um código de conduta vai ser? Deixa eu ouvir o Marcília, que é palmeirense, né, antes de ir aqui para o Guilherme Kilter, porque nesse caso aí, Marcília, eu comecei, né, fazendo essa provocação. Será que tem tanto tempo assim para falar de futebol, principalmente depois de uma derrota, mas 5 horas na ida, 5 horas na volta, e não há nenhum motivo para impedimento, segundo Toffoli tem declarado a interlocutores? Acho muito difícil, até porque o Arruda Botelho, depois que ele cansou de perder debate para o Caio Coppola, eu cheguei a fazer alguns debates com o Arruda Botelho. E um deles foi, eu posso dizer, acho que não tem problema, eu fiz na CNN um debate com ele, e ele, sobre o golpe. E no início ele falou assim, não dá para dizer que isso é que há um golpe. Ele quis não responder, né? Não há como dizer que isso é um golpe, porque um processo judicial é uma maratona, não é uma corrida rápida. Então a gente precisa esperar o tempo e etc. e tal. Aí no final do debate, considerações finais, ele falou, olha, espero que todos sejam punidos severamente. Eu parei e falei, pera um pouquinho, mas não era uma maratona? Já mudou? Não é mais maratona? E ele ficou bravo, me bloqueou em todas as redes sociais dele. Então, não é uma pessoa que goste muito de debate, até porque ele perde todos. Então, eu até entendo. Quando a gente perde todos, não dá para gostar muito de alguma coisa. Então, acho difícil que ele tenha conversado sobre alguma outra coisa, porque ele tem essa dificuldade de conversar, né? E até por Toffoli, talvez ele perdesse um debate, o que deve ser uma arte, tanto perder um debate por Toffoli, que a gente sabe que o Toffoli não tem muito repertório de seja lá o que for, inclusive de futebol, muito provavelmente. Agora, a questão se ele conversou sobre o Banco Master dentro do avião ou não conversou, pouco importa. A imoralidade está em
em essas pessoas saberem, muito provavelmente, eu imagino que ninguém foi surpreendido ali, mas saberem que esse voo acontecerá, que há esses interesses, ou esse possível conflito de interesse envolvido, e as pessoas seguirem adiante com o voo, seguirem adiante, quer dizer, não houve por parte do advogado, falou, melhor não, senão vão falar de mim, né? E não houve por parte do Toffoli, poxa, eu sou um juiz da Suprema Corte, acho melhor não. Quer dizer, e não houve depois também da viagem, opa, não sabia que essa pessoa estava no voo, que esse advogado estava no voo, então eu acho que é melhor eu me declarar suspeito antes que isso saia na imprensa, porque eu preservo aqui a minha honra. Não houve, ninguém nunca pensou nisso. Né? Em momento algum isso foi cogitado. 2, 3 dias depois, no recurso pedido exatamente por esse advogado, vai lá o Toffoli, dá a decisão e tudo bem. Quer dizer, e outra, ainda tinha a esposa do Toffoli que tinha sido sócia de um outro advogado. Pô, não é possível que essas pessoas não tenham um pingo de pudor. Eu não estou dizendo aqui, nem estou entrando no lance de aconteceu alguma coisa ilícita, eu nem estou entrando nisso e nem vou entrar. Não é isso. A gente está num terreno anterior a acontecer algo de errado. A gente está no terreno dessas pessoas não perceberem que é bom evitar algo que seja dito sobre elas. Eu vi agora, hoje, saiu na coluna do Lauro Jardim, no Globo, ele fazendo a seguinte reflexão. Olha só, que interlocutores do Arruda Botelho estariam dizendo que ele se deu bem nessa história, porque todo esse bafafá sobre o assunto vai aproximar pessoas poderosas dele. Ele vai ganhar cliente com isso. Então, é nesse lugar que essas pessoas estão, é nesse lugar que o judiciário se colocou, é nesse lugar que a advocacia está. Vocês percebem? Fora que o Arruda Botelho é uma pessoa que pertenceu ao governo Lula, né? Foi secretário do governo Lula, etc. Então, quer dizer, é uma pessoa ainda, e salvo engano, se candidatou por algum partido, etc. Quer dizer, uma pessoa de dentro da política, ligada ao governo Lula, e que não tem nenhum... e que estão ali os amigáveis a ele dizendo que ele vai capitalizar com isso. E, por outro lado, você tem um juiz que não acha nada estranho, não tem assessor nenhum que possa dizer quem vai estar nesse voo. Peraí, ô fulano, ô Joaquim, você que é meu assessor, pago aqui, sei lá quanto, 15 pau, quanto ganha um assessor de ministro? 20 pau, não sei. Ô Joaquim, vai lá ver quem está nesse voo, hein? Porque eu sou o ministro do STF, não teve ninguém para fazer isso. E ao descobrir quem estava no voo, opa, peraí, deixa eu dar uma declaração na imprensa de que eu não poderia estar nesse voo e não tenho nada com isso. Não veio, ficou quietinho. E aí depois, quando o escândalo vem, ele decreta um sigilo máximo e tudo certo, e não vai dar nenhuma declaração, não vai vir a público falar nada. Então, o ponto é esse, não existe mais pudor. E, sinceramente, nesse lance, embora muita gente esteja falando do advogado, mas veja, a tarefa aqui é do juiz. O advogado, ele vai circular por onde ele acha que deve, a depender de como a corte se comporta, você vai fazer esse ou aquele circuito. Agora, um juiz, o juiz é que não tem cabimento estar num voo desse. Aliás, o juiz não devia estar nesse voo, mesmo se não tivesse lá o advogado. Por que um juiz pega um jatinho de alguém? Quem é esse intermediário aí? Que é dono desse jatinho, por que está fornecendo esse jatinho? Aliás, não é a primeira vez que ele voa no jatinho desse empresário. Então, assim, esse dar-se ao desfrute dos ministros da Suprema Corte é que, para mim, é o indigno. Porque se eles não se dessem ao desfrute, não tinha também o advogado voando junto, não tinha todo o oba-oba que a gente vê. Né? Agora, a questão, ridiculamente, ficou circunscrita a uma parte significativa da imprensa. A questão ficou circunscrita a eles não conversaram sobre o caso Master. Pô, pelo amor de Deus, sério mesmo que essa é a questão? Eu vi até, vou nomear, eu vi o Valdo Cruz da Globo News falando isso. Pô, não, eles não conversaram sobre esse assunto. Quer dizer, então, se eles conversaram sobre outro assunto, mas voaram juntos, estiveram juntos no jogo, voltaram juntos, etc. Quer dizer, aí tudo bem. O problema é se eles tivessem falado sobre o caso,
O problema é tudo que envolve isso. Né? Então, Tosi, eu repito a você, eu não estou nem falando aqui de se algo lícito ou ilícito, eu não estou nesse território. Eu estou no território da conduta ética, da conduta moral, que os ministros do STF, sobretudo, parece que abriram mão por completo. Pois é, porque diz o ditado, né, que não basta a mulher de César ser honesta, ser virtuosa. Ela tem que aparentar honestidade, tem que aparentar virtuosidade. Mas nesse caso aí, daria para dizer que se atualizou o conceito de trenzinho da alegria. Era trenzinho da alegria, agora é o jatinho da alegria. Imagina o custo de uma viagem num jatinho particular para ir de Brasília ou de São Paulo até Lima, ida e volta, e na hora de descer do avião, o Toffoli pode ter perguntado pro piloto ou pro dono, se viajou junto, quanto que eu lhe devo mesmo? Deve nada, ministro, deve nada. Vai receber 5 estrelas o piloto hoje, o dono do avião, vai receber uma boa avaliação. A gente tem feito muita comparação, né, nos últimos programas, com relacionamentos, casamentos. Se a gente fosse comparar esse caso, essa fala do Marcília sobre o Valdo Cruz, perdão, é mais ou menos assim. Pô, a sua esposa viajou com um amigo lá para Lima, viajaram juntos, sozinhos, dormiram no mesmo quarto, mas com certeza ela não te traiu. Não rolou beijo, não aconteceu nada, eles só viajaram juntos. Então, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo, porque quem estava junto lá no avião garante que eles não trocaram carícias, não fizeram carinho, não teve beijo. Então fica em paz. É mais ou menos isso, assim, né? Uma versão meio corno manso, assim, de que a gente tem que acreditar que o juiz do STF foi no mesmo avião que o cara, o advogado, e não tem problema, tá tudo certo. Não é suspeito, não tem crime nenhum. E aí eu não duvido que daqui a pouco o Toffoli também decrete sigilo sobre a caixa preta do avião. Fala, não, ó, essa caixa preta aqui, mesmo que o avião caia, mesmo que se exploda, não pode acontecer nada, vai vir direto para mim. E não acontece absolutamente nada. Pelo contrário, trouxa é a gente, porque eles estão felizes da vida que isso daí saiu no noticiário, porque a Arruda Botelho vai ganhar mais cliente, vai ganhar mais dinheiro, o Toffoli vai acumular ainda mais poder para ele, vai ter mais empresa contratando os advogados ali próximos. Ou seja, trouxa é a gente. Eles estão bem, tá tudo certo, vão continuar fazendo essas viagens, vão continuar torcendo pro Palmeiras, não sei o que é pior, Tosi, continuar torcendo pro Palmeiras ou viajar, cometer um possível crime de responsabilidade. Mas assim, fica nisso, né? E a população a ver navios. Se a gente tivesse um país sério, eu postei isso na minha rede social e repito, se a gente tivesse um país sério, desenvolvido, em que a população de fato exige comprometimento dos ministros do Supremo, tanto o Toffoli, quanto o Gilmar Mendes, quanto o Alexandre de Moraes já teriam sofrido impeachment há muito tempo. Existe uma Constituição, existem leis, existe o Código da Magistratura, isso tem que ser respeitado, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Vem o ministro Fachin, como novo presidente do STF, acredito que a gente vai falar dessa pauta hoje também, propõe um novo Código de Conduta. Aí não pode. Meu Deus, o Gilmar Mendes ficou bravo, que absurdo, como assim? Os ministros não vão poder dar entrevista baseado lá no tribunal alemão, na Suprema Corte americana. Pois é o mínimo que se exige. Então, mas seria um código de conduta feito por eles mesmos, para si mesmos, pois si próprios. Né? Mas assim, eu acho que é o único jeito, né? Porque a Constituição feita pelos constituintes lá já não serve de nada. A legislação feita por representantes eleitos do povo já jogaram no lixo também. Então, se eles vão se autocontrolar, pelo menos isso, porque o Senado não pauta impeachment, não muda nada. A lei já também jogaram no lixo. Então, não adianta de nada, né? Dos males o menor. Então, sinceramente, a situação que o nosso judiciário se encontra é péssima, é uma reputação horrorosa, o brasileiro não dá credibilidade nenhuma para o nosso Supremo Tribunal Federal, e agora, ainda mais depois da blindagem do Gilmar Mendes com a PGR, o impeachment, enfim, a gente pode comentar a semana toda de tudo que aconteceu, mas de fato o Toffoli não dá. Desde a Lava Jato puxando os casos para ele, e aí tudo é sigilo, tudo é anulado, devolve dinheiro para as empresas que confessaram corrupção, delação, multa, e tá tudo certo. E de novo, quem se ferra é a gente. Eu vou fazer aqui uma defesa do Marcília e do Palmeiras, no seguinte sentido, viu, Marcília? O Toffoli dá a impressão que é o dono do VAR também, né? Se ele fosse flamenguista, não haveria dúvida, porque houve o lance lá no jogo do Palmeiras. Mas o Palmeiras também. Não, houve um lance que o camarada chegou de sola lá e o VAR não deu nada. De certa forma, né, nessa viagem do Toffoli e companhia, no Jatinho da Alegria, também teve alguém ali no VAR ali que, opa, não foi nada, deixa passar, segue o jogo e está seguindo o jogo. Como você disse, como acho que
Deltan e também o Marcília, não vai acontecer nada, vai seguir o jogo, o Toffoli não vai nem se dignar a dar satisfação, né? Diz alguma coisa, alguns interlocutores aí, e pronto. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou tão azarado que a única coisa que o Toffoli influencia para cá, para lá, põe sigilo máximo, enfim, inventa o que não existe, né? Como diz o Guimarães Rosa, o que não havia acontecia. Tem uma passagem acho que do Sagarana ou do Grande Sertão Veredas que ele fala, o que não havia acontecia. Eu acho que essa é uma boa frase para colocar na frente do STF. O que não havia acontecia. Então, assim, agora, o Toffoli, ele vai lá, é palmeirense, a única coisa que ele não faz nada é em favor do Palmeiras. Pô, é brincadeira. É que nem nesse caso do Vorcaro. Pô, o Banco Master pagou 500 milhões para advogado. Eu acho que eles contrataram os advogados do Brasil inteiro. Eu acho que só eu fiquei de fora. Eu fiquei até meio sentindo excluído. Falei, pô, o que eu fiz, né, de errado? Só eu fiquei de fora. Contratou todo mundo, 500 milhões de reais, só eu não fui procurar. Deve ter alguns outros colegas aí também, mas pouca gente ficou de fora dessa teta, né? E então, assim, aí o Toffoli vai lá e fala, não, mas agora você vai dar sorte que o Toffoli é palmeirense. Não, ele vai lá e perde o jogo, não faz nada. Pô, não tem uma ordem para em 24 horas alguém se manifestar, não tem um volta o jogo, não tem ninguém viajando no jatinho com o juiz do jogo. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não sei, deve ser pessoal. Falando do Palmeiras, vamos falar do Santos? Vocês viram o último post do Gilmar Mendes no Twitter? Vamos ver. Mas foi um exímio comentador futebolístico comentando sobre a garantia do Santos na Série A, a belíssima atuação do Neymar Júnior. Nem parece, né, que o instituto dele tinha um escândalo ali com a CBF, que ele indicou 6 dirigentes para a CBF. A gente está muito bem, os ministros dos times de futebol, assim, o Toffoli palmeirense, o Gilmar Santista, o Alexandre Moraes corintiano, cada um com um escândalo ali na sua área. Tá, de fato, muito bom de ver a relação dos ministros com o futebol, viu? Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa depois disso. Vai ter, sim, uma reação. A gente pode esperar que vai vir um novo jogo de futebol que vai ter um novo escândalo. Afinal de contas, já teve aquele que a gente precisa lembrar da Champions League, né? Vocês lembram que o Toffoli foi para a Europa com os seguranças do STF pagos por você ao custo de mais de 100 mil reais de diária e passagem para a segurança, para participar de um evento, e foi a final da Champions League. E olhe só quem que financiava esse evento, Banco Master. Esse Brasil é o Brasil das coincidências. E não dá pra gente esquecer, STF define que forçar cartão amarelo por aposta não se enquadra como manipulação do esporte. Outra ótima decisão. Eu acho que, assim, faltam campos, a gente precisa criar novas áreas da política pública brasileira, ou entretenimento que for, para eles tomarem decisões, assim, porque é futebol. O Alexandre Moraes esses dias invalidou a prescrição médica do Bolsonaro, falando que não valia, que tinha que refazer. Então, é futebol, é médico, é político, eles são tudo menos juízes, de fato. A justificativa do Toffoli para avocar para ele o caso do Banco Master foi a citação de um deputado federal, João Carlos Bacelar, em um documento apreendido na casa do Daniel Vorcaro. O documento era um pré-contrato imobiliário de um empreendimento em Porto Seguro, Trancoso, na Bahia. Acontece que o negócio nunca foi feito e não tem nenhuma relação com operações de fraude financeira e venda de créditos do Banco Master. Mas foi a deixa para o Toffoli tirar o inquérito da primeira instância. Agora, do ponto de vista jurídico, Deltan, Toffoli está bem amparado nessa decisão de tirar da primeira instância, porque houve lá um papel com o nome de um hipotético negócio que um deputado federal poderia realizar com o Banco Master. Então, tem isso, traz tudo para o STF, suspende, né, porque daí a vara de Brasília suspendeu os trabalhos, falou, não, se vai para o STF, então vai tudo, fica nas mãos do ministro. Tosi, também sobre esse aspecto, a decisão do ministro Dias Toffoli, ela foge de todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Por mais essa razão, ela é atípica. Eu já tinha falado que ela é atípica e anormal porque ela decretou sigilo, sobretudo um sigilo total. Depois de feitas as buscas e apreensões, isso não acontece, não é assim que funciona, mas ela é completamente atípica também pela razão que você mencionou. Como que funciona normalmente numa investigação? Um promotor, um juiz, o policial, eles tocam a investigação na primeira instância, aí aparece, volta e meia, pessoas com foro privilegiado. Aparece o nome dessas pessoas.
E todos os presidentes do Supremo dizem: você não deve mandar esse caso para o Supremo Tribunal Federal, a não ser que haja indícios concretos do envolvimento de uma pessoa que tem foro privilegiado em crimes. Sem isso, você não coloca para frente para o Supremo Tribunal Federal, você não manda para cima. Ou seja, para que esse caso fosse parar efetivamente no Supremo Tribunal Federal, ele precisaria que o deputado mencionado ele tivesse envolvimento em crimes. Não basta a menção dele, não basta um possível negócio não feito. Ele tinha que estar envolvido naquelas fraudes relacionadas aos fatos investigados. Aí sim, esse caso iria ao Supremo Tribunal Federal. Mas a gente está cansado de ver manipulação de competência. O caso Bolsonaro não tinha competência no Supremo. Eles mudaram a jurisprudência para fazer o caso subir. A Operação Hefesto, que investigava ninguém mais, ninguém menos do que Arthur Lira, ela não tinha competência no Supremo Tribunal Federal. Estava sendo tocada na primeira instância. Aí o Supremo avoca e anula tudo, derrubando, dizendo já tinha que ter sido mandada para a gente desde que houve a primeira menção a Arthur Lira. Ou seja, mais uma vez manipulando a competência para derrubar um caso criminal. E a gente vê ainda uma série de manipulações do responsável pelo caso. Na Lava Jato, a gente tinha Lava Jato e um ministro responsável pelo caso, que era o ministro Fachin. Só que outros ministros interessados em julgar casos, em dar decisões, usavam outros critérios esdrúxulos para avocar os casos para eles e darem decisões, coincidentemente, em favor de certos réus. A gente viu, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes receber um caso que não era dele, da Lava Jato, que foi distribuído por prevenção em relação a uma reclamação e não tinha fundamento técnico nenhum. Reclamação é quando você faz uma reclamação do descumprimento de uma decisão, mas aquela decisão era objetiva, tinha uma regra objetiva e não dizia a respeito a pessoas subjetivas, mas aquilo foi para o Gilmar, ou seja, fora da técnica, não vou entrar aqui em tecnicalidade, mas fora da técnica, e ele anulou casos criminais, como o caso envolvendo o próprio Beto Richa, aqui no Paraná. E não só anulou, invocando, dizendo que havia conluio entre juiz e procurador, mas aí estendeu isso para um caso que corria numa outra vara, que não era do Sérgio Moro. Aí estendeu isso para um cara da vara estadual, para um caso da vara estadual, envolvendo Beto Richa, do PSDB, que não tinha nem os procuradores, nem o juiz da Lava Jato, alegando conluio. Ou seja, eles fazem o que eles querem. Essa é a grande realidade. Depois a gente viu também o ministro Lewandowski puxando para ele os casos do Odebrecht e derrubando um caso depois do outro. E mais uma puxada de casos sem fundamento quando os casos eram do ministro Edson Fachin. Ou seja, Tosi, hoje em dia a regra não vale. Hoje em dia eles fazem o que querem. Eles dão lá um arremedo de justificativa, passam lá um gloss por cima, né, uma cerinha assim, um verniz por cima, para dizer que a decisão tem algum fundamento constitucional, mas eles torcem, distorcem, contorcem as regras da forma como eles querem para produzir resultados desejados. Tirou da primeira instância e ainda baixou um sigilo máximo, Marcília. Sigilo máximo para esse processo. Faz algum sentido no contexto de ser um caso que envolve prejuízos bilionários e interesse público? Claro, esse sigilo máximo. Eu acho que a gente podia mudar até para sigilo master, né? Em vez de sigilo máximo. Vamos começar a chamar isso sigilo master, né? Porque em homenagem, não tem a lei que ganha, Lei Maria da Penha, foi sigilo, também vamos homenagear, sigilo master, sigilo Vorcaro, que tal? Olha, daqui a pouco, aqui 2 anos, olha que bela homenagem, vai estar lá os ministros e falam assim, olha, acho, excelência, se me permite, que é o caso aqui de nós decretarmos o sigilo Vorcaro, né? Não seria o caso de fazermos isso, porque, claro que ele foi ali usado pontualmente, não faz sentido nenhum, né? Nenhum. Qual é a razão de se decretar sigilo? Né? Esse sigilo máximo, ele é uma invencionice, né, como tantas as que vêm do STF, mas a ideia é de proteger pessoa, por exemplo, que fez uma delação, pessoa que pode ser exposta, sei lá, pessoa que está num programa de testemunha, é nesse lugar que isso se decreta, porque até o nome dos advogados ficam sob sigilo, até o nome das pessoas, das partes ficam com as suas iniciais sigilosas, você não tem acesso ao andamento do processo, portanto você não sabe, inclusive, se houve uma decisão, e não o teor apenas que não se sabe da decisão, mas até se houve ou não uma decisão. Então, nós estamos às voltas
com um tipo de sigilo que nem faz o menor sentido, ainda que não houvesse interesse público verificável, o que não é verdade, porque esse rombo de 15 bilhões foi no nosso bolso. Aí você fala assim, mas foi no bolso só de quem comprou CDB do Banco Master. Não, senhor, foi no nosso bolso, porque vão pagar esse troço todo com o fundo garantidor de crédito. Quem vai ter que pagar essa conta são os demais bancos. E como os demais bancos é que vão pagar essa conta, todos os usuários de bancos, que somos todos, é que pagarão por isso. Ou você acha que o banco é que vai arcar com esse prejuízo e fala assim, fazer o quê, né? Faz parte. Eu aqui, eu banqueiro, vou ter que arcar. Não, ele vai repassar esse prejuízo para você. Então, quem é usuário do banco, ou quem era usuário do Banco Master, vai tomar esse prejuízo diretamente. Indiretamente, todo usuário do sistema bancário. E aí? Isso não é de interesse público? Não é de interesse público quem fez isso? Quem compactuou com isso? Como que isso foi gestado? Como que isso foi criado? Eu vi até, essa é uma outra questão, também um outro jornalista, vou mencionar aqui, eu já estou mencionando tudo, mas eu vi outro jornalista, aquele Otávio Guedes, dizendo o seguinte, que eu achei ótimo isso, ele fala assim, o Banco Master, se tem uma coisa que ele investiu nesses últimos anos, foi em construir amizades. Construir amizades. Pô, é brincadeira falar que eles construíram amizades, 500 milhões de reais para pagar advogado em um ano. Essas amizades são construídas, pelo visto, foram construídas dessa maneira. Isso não é amizade. Mas, enfim, seja como for, não é de interesse público saber como essas amizades foram construídas, como esse dinheiro foi gasto, como esses valores todos foram utilizados, que documentos foram recolhidos, quem mais eram as pessoas que receberam dinheiro do Banco Master, que pessoas do Legislativo estão envolvidas nisso, que pessoas do Judiciário estiveram blindando isso, né? As pessoas conversam assim, não, mas se não fosse o STF, ou se não fosse o Judiciário, o Banco Master já teria quebrado faz muito tempo. Pô, então a gente está dizendo o quê? Que o STF blindou um banco contra o interesse nosso? Contra o interesse da economia? E isso é sigiloso? Então, assim, é uma loucura completa colocar isso sob sigilo, seja de qualquer espécie. O sigilo máximo, que é algo para esse lugar, né, para proteção de uma testemunha, de um delator, seja o que for, é menos ainda. A gente está aqui se valendo de algo pontual. O que eles querem é fazer com que o caso, esse sigilo máximo, obedece a uma única função: fazer com que esse caso saia da mídia, saia do noticiário de todos os dias, para que o Toffoli possa fazer com esse caso o que ele fez com a Lava Jato, que é enterrá-la. Sigilo Vorcaro, tá aí a sugestão, né? Resume bem, né, o contexto atual. Mais um sigilo, né? Virou o modus operandi aí, o status quo do Brasil, seja no STF, seja no governo Lula. O que o brasileiro não vai se acostumar mais é com a transparência. De fato, o respeito à lei, à Constituição, dados abertos, todo mundo poder acessar as informações. Agora acabou isso. Os amigos do rei têm o privilégio. O privilégio é ficar nas escuras, nos bastidores, nessas tramas em que ninguém sabe o que acontece, em voos de jatinho, em conversas em camarotes, ali onde tudo é definido e quem sabe são só os donos do poder, os donos do Brasil. A população fica para fora. Esse caso do Banco Master é um dos melhores exemplos que a gente pode ver. Um cara que tirou uma grana milionária de um monte de brasileiro que achou que estava investindo com uma oportunidade de investimento, que ia ganhar dinheiro, um baita investimento, o CDB, o banco tá retornando bem. Aí ele tira o dinheiro desse cara, faz o quê? Contrata escritórios caríssimos de advocacia, que tem amplo acesso ao STF, para se defender e dá tudo certo. Ou seja, no fim do dia, quem paga bem as pessoas certas, se dá bem. Esse é o resumo do Brasil. Você não precisa ter razão, você não precisa seguir a lei, você não precisa sequer ter a mínima moral ou decência. Você pode roubar à vontade, você não vai ser convocado na CPI, você não vai ser preso, você não vai ser multado, seja você CNPJ, seja você um partido, seja você um político ou uma pessoa física. Vai ficar tudo certo, seja no rombo do INSS, seja no caso do Banco Master ou no caso da Lava Jato. Todo mundo fica impune. O brasileiro se acostumou com isso e não é de agora. Só que a diferença é que agora está cada vez mais escrachado.
Os ministros puxando os casos para si. Escândalos vindo à tona de que eles teriam relações próximas com advogados, com as esposas. Aí o negócio fica complicado. Fica escancarado para a cara do brasileiro o que está acontecendo. Todo mundo está vendo que tem um pequeno grupo de pessoas que se consideram imperadores, donos do Brasil, tramando contra a população, tramando contra o dinheiro público e o interesse público do povo. Não dá, desse jeito não dá. É sigilo atrás de sigilo, é decisão atrás de decisão com impunidade e a justiça fica para depois. Então, de fato, a gente precisa cobrar uma mudança do judiciário, precisa cobrar uma mudança do executivo, e isso se faz como? Através do legislativo, que é o poder que eles mais estão querendo minar, que mais estão querendo destruir. A decisão do Gilmar Mendes sobre o impeachment, o STF puxando para si, abrindo inquérito atrás de inquérito e colocando parlamentares ali. Ou seja, o legislativo não serve mais para quase nada. E é por isso que ano que vem a gente tem que eleger senadores sem rabo preso, de direita, que vão lá e votar a favor de impeachment de ministros, que não tem medo de enfrentar um ministro dos princípios e valores que são importantes para nós. Se isso não acontecer, não vai dar para mudar e vai ficar a mesma coisa ad eterno. A impressão que dá é que chegou-se aquela situação novamente retratada pelo humorista Stanislau Ponte Preta, com a famosa frase dele: ou restaura-se a ordem, ou lucupletamo-nos todos. Né? Ou o negócio acaba essa bagunça, ou, como disse o Marcília, cadê a parte dos 500 milhões aí que foi distribuído para os advogados? Esse é o problema, Tosi. O problema é que o mau exemplo vem de cima no Brasil. Algumas pesquisas feitas, inclusive, com cenários de desonestidade, mostram que as pessoas são altamente influenciadas pelo comportamento dos seus pares. E quando ministros veem Toffoli fazer isso e sair com plena impunidade, isso influencia o comportamento dos demais. E vamos lembrar que, Marcília, você mencionou que o prejuízo do Banco Master diz respeito ao FGC, um prejuízo aí que vai sair do bolso do mundo de 41, 42 bilhões de reais, mas tem todo o dinheiro que foi aportado de fundos de investimento, de fundos de pensão. Isso vai cair um prejuízo imenso dos aposentados, porque um dos esquemas do Banco Master era se aproximar de políticos para influenciar os gestores dos fundos de pensão dos municípios a comprar títulos do Banco Master. E a gente tem passivos aí do Banco Master que passam muito do valor do Fundo Garantidor de Crédito de 41 bilhões. Tem passivos de 83 bilhões de reais. Um dos casos, por exemplo, de fundo de pensão que comprou ativos do Banco Master foi o Fundo de Pensão do Rio de Janeiro. Muitos pensionistas do Rio de Janeiro, muitas pessoas que têm uma expectativa de se aposentar e de usufruir de uma pensão, de uma aposentadoria, não vão ter isso ou não vão ter no valor que deveriam receber, justamente por conta dessas fraudes. Isso prejudica a sociedade de diversas formas. E o Vocari, que a gente mencionou aqui, Marcília mencionou aqui um sigilo Vocari, eu acho que eu prefiro o sigilo Master, porque Vocari vem do italiano, Vocaro vem do italiano Vocari, que quer dizer aí arar, cultivar, né? E o que a gente vê é que o Vocaro realmente ele cultivava, né? Ele cultivava bons relacionamentos, ele cultivava caminhos para se locupletar, para desviar dinheiro público em benefício próprio. Como você disse, Tosi, hoje coloca ordem nesse negócio e a gente coloca ordem para colocar todo mundo debaixo da lei, ou as pessoas começam a se achar otárias e passam elas mesmas a burlar a lei. Você tem um incentivo muito grande à desonestidade. Pesquisas feitas sobre corrupção mostram, aliás, que a desonestidade no topo da pirâmide brasileira, dos políticos, por exemplo, é muito maior do que a desonestidade da base. Claro que a gente tem ainda o fenômeno do jeitinho, que tem o lado bom, que é você improvisar, encontrar soluções, e tem o lado ruim da desonestidade, mas o jeitinho, ele é muito menor, mesmo quando você olha para o aspecto da desonestidade, do que a desonestidade do topo. Inclusive na Lava Jato, em um determinado momento, eu causei uma polêmica, porque eu disse o seguinte, eu queria saber se vocês concordam comigo depois, viu, Marcelo? Eu disse o seguinte: eles estavam cogitando fazer buscas e apreensões nas favelas, de modo ilimitado. Eu falei, se for para fazer busca e apreensão nas favelas de modo ilimitado, vamos fazer também no Congresso Nacional de modo ilimitado, porque o índice de criminalidade do Congresso Nacional, o percentual de corruptos, de bandidos no Congresso, é muito maior do que nas comunidades, nas favelas. Nas comunidades você tem sim um problema muito sério de crime organizado, mas ele ocupa uma faixa pequena das pessoas quando comparada à multidão de pessoas que vivem numa comunidade. Agora, quando você olha para o Congresso Nacional, o índice de desonestidade é muito grande. Então, a gente tem uma grande desonestidade e isso acaba contaminando toda a sociedade.
Ou seja, vamos colocar ordem no Brasil, Tosi. Diante da eclosão de tantas crises em função do comportamento pouco ortodoxo dos ministros, o presidente do Supremo, Edson Fachin, decidiu colocar em debate a criação de um código de conduta para os integrantes do STF. O modelo seria o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Dentre outros pontos a serem esclarecidos, haveria limites ou restrições para a participação dos ministros em eventos privados, que é uma marca do Supremo ultimamente. O que se diz é que Fachin mal anunciou essa intenção e vários colegas dele já teriam reagido irritados. E aí eu quero saber, né? O Fachin tem alguma chance de instaurar esse código de conduta para o STF? E tem aquele porém também, né? São os controlados estabelecendo qual será o controle para si próprios. Também não é uma boa saída, mas seria um mínimo gesto de, quem sabe, colocar alguns limites. Mas até nisso houve reação contrária. Mal colocou o tema em debate o ministro Fachin. É claro, né? Não pode limitar o poder dos superpoderosos, né? Onde já se viu você colocar qualquer restrição para alguém que é dono do Brasil, que tem todo o poder, que detém todo o mando do Brasil, não pode, é inadmissível. O Gilmar Mendes, que está acostumado a mandar, receber uma ordem, é praticamente absurdo. Ele já proibiu o Senado de fazer isso. Aí vem o próprio ministro querendo fazer a mesma coisa. Que absurdo. Agora, o que não poderia faltar? A pergunta para cada um de vocês é: o que não poderia faltar num código de conduta para o Supremo? Dá um tempinho para vocês pensarem. Mas é fácil. Já vem à cabeça alguns. É muito a esposa fácil. não pode ter escritório. É uma linha. Advocatício. Não precisa, Gui. É uma linha. É dizer assim, cumpra-se a lei. Agora os ministros vão cumprir a lei. A Constituição e a lei estão abaixo e não acima. Não são mais seres supremos, mas estão subordinados. Aí pronto, acabou. Resolveu os problemas do Supremo Tribunal Federal. Agora o que a gente vê é que existe um esforço, esse esforço é positivo hoje para você tentar moralizar algo em que o boi já foi com a corda. É um esforço de alguns ministros de constranger outros que têm violado sistematicamente as regras, a Constituição, as leis. Eu quero é mais que passe um negócio desse, porque hoje tudo é obscuro. Uma das regramentos que vai vir vai ser esse regramento referente à participação em congressos, em palestras, viagens pagas. Então hoje vai ter um regramento que hoje é muito positivo e vem justamente depois desse escândalo envolvendo o Dias Toffoli. Acaba soando até como um puxão de orelha. Vários ministros ficaram irritados. E eu achei interessante que a imprensa retratou que quem ficou irritado foi a ala garantista do Supremo. E eu achei de uma tremenda hipocrisia a imprensa querer dizer que ainda existe uma ala garantista, porque justamente essa ala que a imprensa chamava de garantista, que era quem se opunha à Lava Jato, é quem ferrou as pessoas do 8 de janeiro. São os punitivistas, os novos punitivistas do Bolsonaro, da trama golpista do 8 de janeiro. Eu achei, assim, contraditório, no mínimo, hipócrita, a imprensa seguir chamando essas pessoas de garantistas. São as pessoas que não têm limite, que abafaram, enterraram a Lava Jato e que continuam agora fazendo o que querem e o que não querem. Então, a vinda de um código de conduta vem dentro de uma tentativa da gente pelo menos discutir, é bom que se discuta. Veio um código de conduta, por exemplo, recentemente dos Estados Unidos, depois de escândalos envolvendo justamente o pagamento de viagens, eventos para ministros da Suprema Corte americana, como Samuel Alito e o Clarence Thomas. E veio um código de conduta para remediar isso. E no Brasil, existe até um código da magistratura, um código de ética da magistratura, mas ele não se aplica para o Supremo. Afinal de contas, vamos lembrar, ele é Supremo, né? Está acima de tudo. Se aplica para os demais juízes. Agora, a Constituição e a lei deveriam sim se aplicar para o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o Supremo não deveria estar acima, mas está. Um código de conduta é uma forma de você tentar rediscutir e colocar ordem na casa num lugar em que hoje não existe nenhuma ordem. Marcília, o Kilter fez menção ali de os escritórios, né, dos parentes, que faz pouco tempo isso que foi liberado, não liberou geral, né? Foi um entendimento recente do STF, que falou, não, cria-se jurisprudência e está liberado a atuação de parentes em processos aí, mesmo que sejam próximos do STF, contanto que não seja diretamente naquela causa, não tem nenhuma suspeição, segue o jogo. O que você destacaria talvez como necessidade para um código de conduta aí gritante, assim, uma necessidade gritante? O Deltan resumiu tudo ali, que é obedecer à lei, mas indo pontualmente, você destacaria algum item? Bom, como esse código é baseado nos códigos da Alemanha, eu diria que uma coisa que não pode faltar nesse código é alemão, né? Eu acho que a gente precisa trazer
uma Suprema Corte da Alemanha para cumprir esse código aí baseado nos códigos da Alemanha, porque esse é um problema sério, né? Tem pouco alemão aqui para cumprir esse código da Alemanha. A gente tem um problema aqui cultural. O que não faltam aqui são as leis. As leis nós temos. E aí vai no sentido do que o Deltan estava falando. Bom, cumpra-se a lei, resolveria. E por que então não se cumpre a lei? Não se cumpre a lei porque não interessa cumprir a lei. Por quê? Porque a gente tem uma cultura do jeitinho. Eu acabei de dizer, o Arruda Botelho foi exposto, e aí saiu uma matéria. Não há também nenhum pudor de sair uma matéria dizendo que ele vai ganhar dinheiro com isso, porque agora ele vai ficar famoso em razão desse fato, e muitos poderosos vão procurá-lo. Então, assim, se tem muita gente procurando alguém que está nessa situação, se isso é aceitável pela Suprema Corte, porque o Toffoli não depois desse escândalo todo, o que ele fez? Nada. O advogado veio a público se explicar? Não. O ministro veio a público se explicar? Não. A matéria disse que o advogado vai ainda se dar bem. Isso daí, esse código de conduta, ele não quer resolver o problema, né? Esse código de conduta, ele é só uma bronquinha, sabe? O que está acontecendo é que tá demais, tá explícito demais. Aí vem o Fachin, sabe? Eu vejo, sabe o cara que tá é que eu não posso usar algumas palavras a essa hora, mas sabe o cara que tá no meio da farra, vamos dizer assim, aquela farra, 2 horas da manhã, ninguém é de ninguém, todo mundo bêbado, sabe? Aí chega o cara e fala, gente, vamos dar uma maneirada que os vizinhos estão reclamando. Não é para acabar a festa, pelo amor de Deus, não acabem com a festa, porque, enfim, a gente entende que vocês merecem festejar. Não é para acabar com a festa, mas dá uma maneirada, sabe? Falem um pouquinho mais baixo, bebam com moderação, né? Quem está nos quartos aí, tenha um pouco de compostura, dá uma disfarçada porque está pegando mal na vizinhança. O código de conduta, ele vai resolver esse problema. Ele não vai resolver o problema. Ele não vai resolver a imoralidade. Ele vai dar uma segurada, porque tá demais, pô, não tem como pegar jatinho para cá, fazer 25 fóruns por dia, os ministros trabalham 5% do tempo deles dentro dos gabinetes, o resto é tudo dando entrevista. Tem ministro aí que até agora eu não sei nem se ele não é contratado de emissora como comentarista político, né? Então, é nesse lugar que a coisa tá. Né? E aí o Fachin falou, gente, esse código aqui é para dar uma maneirada. E ainda tem gente resistindo. Fachin, agora no melhor da festa, que isso, Fachin? Larga de ser estraga prazer, você entendeu? Então é disso que se trata. A gente está nesse lugar da imoralidade. A imoralidade correndo solta e os caras não querem nem tomar um pito, nem uma bronquinha querem levar. Então, infelizmente, a gente não tem como resolver o problema. Só resolve o problema, se a gente mudar a cultura. E para mudar a cultura, a gente precisa de décadas e mais décadas e mais décadas de um conjunto de fatores que nos levem a construir uma corte moral. Mas isso parece que não há intenção de ninguém. Repito, hein? Vou voltar para o início para fazer o meu fechamento da fala. Quando você tem um advogado que parece que ganha cliente com esse tipo de coisa, então o problema não está só no STF. O problema está na advocacia, o problema está nos clientes, o problema está no ministro, o problema está em todos nós. Então tem uma questão aqui cultural que todos nós vamos precisar nos esforçar para alterar se a gente quiser realmente ter uma corte. Não adianta só chegar e falar assim, queremos uma corte melhor, tá? Mas se apertar para você, você vai procurar um desses advogados para bater lá na porta, entendeu? Então, será que a gente quer mesmo mudança? A quem interessa ter um STF desse jeito? Eu acho que é muita gente. Uma lista, Tosi, de coisas para colocar no Código de Conduta. Os dois foram bem econômicos, eu achei, mas eu colocaria vários itens. A esposa não pode ter escritório de advocacia, não pode ter perfil em rede social, não pode dar entrevista, não pode palestrar em evento com
tom político, enfim, dá para colocar aí, não pode pegar avião da FAB, viajar com quem é investigado, com quem é acusado, com quem é advogado e defende algum processo envolvido. Esse seria o básico para começar. Mas aí o Fachin está colocando água demais no chope do povo, né? Aí acho que eles iam dar um jeito ali. Mas eu acho interessante essa história do Código de Conduta, porque o que resta, a nossa esperança dos brasileiros é a briga, é que eles briguem. Que um ministro brigue com o outro. Aí, quem sabe, a gente tem alguma esperança de normalidade. Se um ministro querer colocar um código de conduta e outro não, eles vão entrar em um embate entre si, decisão monocrática para cá, decisão monocrática para lá, e o que vai dar? Eles vão mandar ali entre si no Brasil, e é isso que vai acontecer. Espero que vingue esse código de conduta, que venha bem rígido, bem restrito. É claro, a gente esperava que eles cumprissem a Constituição, mas já que isso e a lei e o estatuto já não servem para mais nada, então que o código de conduta pelo menos resolva. O Fachin levantou essa questão do Código de Conduta, mas o que os ministros estão ocupados mesmo, ocupadíssimos, é em garantir que a lei do impeachment seja mudada, o Gilmar Mendes já mudou, mas que ela mantenha-se nessa nova configuração que eles deram, e isso vai depender do Senado. Esse é o nosso próximo tema, que a gente vai falar daqui a 2 minutinhos, depois do recado do nosso patrocinador. Você que está acompanhando o YouTube da Gazeta do Povo. Esse assunto aqui é especialmente para você que vive lidando com dores nas articulações. Sabe como é, né? A rotina não para. E no meio de tudo isso, aquele incômodo no joelho ao levantar, a dor no ombro na hora de pegar peso, o desconforto nas mãos para fazer tarefas simples. Parece que quanto mais o dia exige, mais as articulações reclamam, não é mesmo? Te apresento a Malta, uma marca feita para ajudar na sua qualidade de vida. E quando a gente fala que Malta entrega qualidade, não é discurso, é prática. Cada produto nasce de matérias-primas selecionadas e de formulações elaboradas para realmente fazer diferença no seu dia a dia. Nada de promessa vazia, aqui é resultado, e resultado com segurança. E um dos produtos que melhor representa esse cuidado é o Malta Articular, uma solução desenvolvida especialmente para auxiliar na saúde das articulações, algo essencial para quem não pode ou não quer diminuir o ritmo. O Malta Articular combina um alto teor de magnésio que contribui para o metabolismo energético e ajuda no funcionamento muscular e neuromuscular. Além disso, traz colágeno tipo 2, que auxilia na manutenção da função articular, oferecendo suporte para quem sente as articulações pesarem, seja no treino, no trabalho ou na rotina intensa do dia a dia. É um produto completo, pensado para devolver conforto, mobilidade e qualidade de vida para você seguir fazendo o que precisa, sem ficar refém aí das dores. Então, se a sua rotina não desacelera, mas você quer continuar se cuidando com qualidade, pode contar com a Malta. Aqui, a gente leva a saúde a sério. Juntos, a gente se cuida. Saiba onde encontrar nossos produtos em www.malta.com.br. Malta com 2 T's. E olha, o Senado deve votar nesta semana o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, que atualiza as regras para impeachment de ministros do Supremo. Pelo que já andou falando o relator do projeto, o senador Everton Rocha, Gilmar Mendes vai levar tudo o que queria e mais um pouco. O Everton declarou em entrevistas que não será permitida a apresentação individual de um pedido de impeachment. Veja o que ele disse. O pedido de impeachment não vai ser individualizado como é hoje para qualquer autoridade. Tem que ter critérios mínimos e representativos para que você possa pedir um pedido de impeachment. Outro ponto em que o bode na sala colocado por Gilmar Mendes funcionou foi o seguinte: a abertura de processo de impeachment só será admitido no Senado se houver uma maioria qualificada de 54 votos e não de 41 votos, a maioria simples como é hoje, né? E veja o que disse sobre isso o relator do projeto. Isso tem que ser claro. Impeachment é ato doloso, é um crime cometido que tem que ser penalizado ou confirmado por ampla maioria. Em outras palavras, parece que ele afinou, né? Diante do falar grosso do Gilmar Mendes, nós temos um relator do projeto aí que está entregando basicamente o que o Gilmar Mendes fez numa canetada, agora chancelado pelo Senado. Mas espera lá, ainda vai ser colocado em votação, né, Deltan? Há uma esperança de que na CCJ ou no plenário não saia desse jeito como está apresentando o tal do Everton Rocha? Tosi, ferrou.
a gente viu um Senado se mostrar revoltado num grande teatro contra a decisão do ministro Gilmar Mendes que blinda o Supremo Tribunal Federal. Eles engrossaram a voz, falaram que iam abrir a caixa de ferramentas, iam mudar as regras e até aprovar uma nova lei do impeachment. Até mandaram um recado dizendo que se o ministro Gilmar Mendes, se o presidente do Supremo e se os ministros do Supremo mantiverem o julgamento previsto agora para o final do ano sobre essa liminar do ministro Gilmar e mantiverem a blindagem, eles vão votar ainda neste ano a lei do impeachment. Essa foi a ameaça contra o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ou o presidente adia a votação, ou algum ministro pede vista, ou então a ameaça é que eles vão votar essa nova lei do impeachment. Só que, quando a gente vai olhar essa nova lei, o projeto, ele foi proposto por Pacheco. Ele foi fruto de uma coordenação de esforços coordenada por Ricardo Lewandowski. E agora, o relator desse projeto é ninguém mais, ninguém menos do que o Weverton, que é próximo do Flávio Dino. Então, pelos nomes envolvidos, tem como dar certo isso? É claro que não. Aí você vai ver o projeto, e o projeto ele se alinha em grande medida com a decisão do próprio ministro Gilmar. O projeto ele restringe a legitimidade ativa para propor o pedido de impeachment, ou seja, restringe quem são as pessoas que podem começar um pedido de impeachment. Não pode mais ser qualquer cidadão. Tem que ser um partido político com representação no Congresso, um sindicato, grandes organizações, ou então, se for para ser cidadãos, tem que ser 1% dos cidadãos espalhados em cerca de 7 estados, com 0,3% pelo menos de cada estado, ou seja, eles transformaram praticamente em um projeto de lei de iniciativa popular, o que é algo extremamente difícil de fazer acontecer. O próprio Weverton sabe disso, porque ele ajudou a destruir as 10 medidas contra a corrupção, que foi o projeto de iniciativa popular com o maior número de assinaturas da história. E ele ajudou a destruir. Então ele sabe como é difícil você levantar uma coisa dessas e tá lá no projeto dele. Como você colocou, Tosi, eles aumentaram o quórum, mudaram de maioria simples para uma maioria qualificada. E a gente não conhece ainda o inteiro teor do projeto, do relatório, que estava para ser soltado hoje. A gente não conhece ainda, a gente só sabe a partir de algumas, vamos dizer assim, visões de buraco de fechadura a partir do que ele já falou para a imprensa e a imprensa já noticiou. Mas a gente sabe que ele vai dificultar e não facilitar o processo de impeachment, ou seja, é uma grande vitória do ministro Gilmar Mendes, que, a partir da sua decisão, da sua liminar, ainda que ela seja superada por um projeto de lei que renove a lei do impeachment, ainda que venha por meio de projeto de emenda à Constituição, eles vão conseguir o que eles queriam. Dificultar e muito o processo de impeachment de um ministro do Supremo no Senado Federal. Marcelo, o que aconteceu com a indignação do Senado com a medida monocrática unilateral do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes deu pau na mesa e agora está recebendo praticamente o que ele exigiu, sendo colocado numa bandeja para ele. Veja, a gente não pode, né, acreditar que esse Senado, lamentavelmente, vá fazer o confronto político necessário aos absurdos que vêm do STF. Né? Então, a gente tem bons senadores, mas a gente não tem um Senado que consiga perceber para além do seu interesse comezinho. Né? A gente sempre cita aqui, pelo menos, eu sempre uso o exemplo do Renan Calheiros, que não é uma pessoa que deve inspirar ninguém, né? Ninguém se inspira no Renan Calheiros, mas é um cara que quando bateram na porta dele lá dentro do Congresso, ele falou para tirar ele da cadeira da presidência, ele virou e falou assim, eu não saio, entra aqui e me tira, quero ver quem vai me tirar. Se entrar, põe a polícia legislativa para botar vocês, oficiais de justiça, para fora. Então, esse é o tipo de postura institucional que hoje a gente não tem. Então, um Senado ou um Congresso, vamos dizer de uma forma geral, que sempre topa negociar tudo, que sempre está pensando em reconhecer as decisões do STF, que não faz o confronto político, que se submete, que não entende a importância desse enfrentamento, que não conhece as regras até das suas próprias armas, é um Senado fraco. Lamentavelmente, talvez a gente tenha um Senado hoje dos mais fracos que nós tivemos nos últimos tempos. Repito, sempre faço a ressalva, há bons senadores, mas eles não são suficientes para defender a instituição. A instituição Senado, ela se diminuiu muito.
Muito, muito, muito mesmo. E eu fico pensando, a gente fala assim, precisamos construir um próximo Senado, precisamos construir... Eu temo que o próximo Senado que venha receba uma herança maldita desse Senado, que talvez faça com que o próximo seja ainda pior. Não pelos nomes que virão, mas porque houve um desmantelamento muito grande da estrutura, da engrenagem desse Senado para o pós-eleitoral. Um desses fatores é esse que a gente aqui está falando, essa lei do impeachment, né? Então, a lei do impeachment, ela simplesmente fecha o Congresso. A lei do impeachment do Gilmar Mendes, né, ela simplesmente vulgariza o Senado, perverte, é uma visão pervertida sobre a função do Senado. E o Senado topa. Então, dentro desse contexto, muito difícil que a gente tenha uma melhora, mesmo nas próximas eleições. Para Kilter, poucas vezes se viu um casuísmo tão explícito, né? Você tem eleições, você tinha um lado, principalmente do jogo político, falando, a gente quer construir uma base forte no Senado para corrigir injustiças e para, se for o caso, votar impeachment de ministros. E aí os próprios ministros vêm e falam, não vai ser assim, porque nós vamos elevar a régua aqui, vocês não podem nos atingir. Nós vamos nos refugiar num lugar mais alto ainda, exigindo uma maioria que vocês não vão conseguir, e nós estamos blindados agora sim para valer. E aí o Senado vem e, pelo jeito, esse tal de Weverton, achava que era o Everton é o do Palmeiras, né? Esse é Weverton. O Tosi está com o Palmeiras hoje, também palmeirense. Não, é que o Everton jogou no Atlético Paranaense, registre-se antes. Não é por isso. Mas um casuísmo explícito, o goleiro? Né, poucas vezes. Como é que é? O goleiro do Palmeiras? Goleiro. Sim, foi campeão pelo Atlético Paranaense. Veio do eu não Acre sabia. e brilhou aqui no Atlético, e o Palmeiras levou, como levou outras de nossas estrelas, mas isso aí é outro departamento. Mas acho ele fraco. Eu gosto mais desse novo goleiro agora. Não, nem sei o novo goleiro do Palmeiras. Quem que é o novo goleiro? É um lá que tem 3 metros de altura, não lembro o nome. Verdade, um que já era do Corinthians. Eu gosto do goleiro chamado Dias Toffoli, ele segura todos os processos do peito. É uma maravilha. Nós estamos muito ruins aqui de futebol, viu, Marcília? Diga-se de passagem. Segura a bola. A gente mal consegue entabular uma conversa de futebol de 5, 10 minutos. O Dias Toffoli fica falando 5 horas na ida e 5 horas na volta só sobre futebol. Imagina a enciclopédia que não é o cidadão. A gente tem muito que melhorar, né? Mas estávamos falando do casuísmo explícito. Não, então, Tosi, eu acredito que esse caso é um nítido esforço do Supremo para manter eles no controle. Eles estão vendo que a direita está se organizando como nunca para ganhar a maioria no Senado nas próximas eleições, e eles estão desesperados, porque eles nunca tiveram um Senado independente, um Senado forte, que de fato pode limitar as decisões deles e fiscalizar a lei está sendo cumprida ou não pelo Supremo. Eles nunca passaram por isso. Diga-se de passagem, é muito recente que eles têm os seus nomes conhecidos, divulgados, criticados. Até a Lava Jato, ninguém sequer sabia quem eram os ministros do STF, ou o que eles faziam, ou qual que eram os seus nomes, as suas decisões. Hoje, todo dia a gente fala dos ministros. Eles não têm mais paz para sair na rua. Pensa, se você é um ministro do STF, lá atrás você podia chantagear políticos, você podia dar decisões que favoreciam criminosos, e nada acontecia com você, porque a população não estava nem aí, não sabia, isso não era muito divulgado na velha imprensa, e estava tudo certo, a sua vida era uma paz, não tinha problema nenhum. Depois da Lava Jato as coisas mudaram, porque eles praticamente arquivaram tudo, anularam a maioria dos processos, soltaram muita gente, anularam as penas, devolveram dinheiro, e aí todo mundo passou a conhecer quem eram os ministros. E aí eles nunca mais tiveram paz. De lá para cá, eles estão se encastelando. É decisão atrás de decisão, privilegiando a si mesmos, para serem os intocáveis. E aí, a única forma que a população tem de se organizar para de fato mudar o Supremo é numa eleição legislativa para o Senado e para a presidência da República, que vai indicar os próximos 3 ministros do STF. E quando eles percebem que a população está de fato organizada
peraí, eles estão se mobilizando, eles descobriram quem a gente é, o que a gente está fazendo, como que a gente está votando, como são nossas decisões, eu não tenho mais paz, não consigo sair para lugar nenhum que a população me reconhece, eles ficam preocupados. Como assim eu vou perder o poder que eu já tenho há 30 anos, há 20 anos, há não sei quantos anos e sempre foi assim? Não, peraí, deixa eu manter do jeito que está. Pode esperar, Tosi, até a eleição do ano que vem a gente vai ver muitas outras bizarrices como essa. Se não colocar um limite agora, não vai dar mais. Esqueça a eleição livre, eleição, uma disputa tranquila. Veja o que o TSE fez na última eleição presidencial. Foi um absurdo. As propagandas derrubadas, os perfis censurados, só do lado da direita, obviamente. O da esquerda continuou lá, tranquilo. O Lula pode chamar o Bolsonaro de genocida, pode acusar de crime e tá tudo certo. Mas o Bolsonaro fala que ele tem uma relação com ditadores, que tem um diálogo cabuloso com o crime organizado, aí tá proibido. Aí não, aí não dá, aí pelo amor de Deus. Então a população está percebendo o que está acontecendo e está pedindo uma mudança. E vão deixar claro essa mudança, esse desejo de mudança na urna ano que vem. E é exatamente essa a preocupação do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Alexandre de Moraes. Eles não podem perder esse controle, porque se eles perderem o Senado, a maioria do Senado que está debaixo do controle deles, isso significa que eles podem ser responsabilizados pelas suas ações, meu Deus do céu. Olha que absurdo. Já pensou se eu, como ministro do Supremo Tribunal Federal, vou ter que responder pelos meus próprios atos que violam a lei, que violam a Constituição? Não, aí é demais. Então, deixa eu limitar aqui quem pode fazer pedido de impeachment, deixa eu colocar esse processo em sigilo, deixa eu dar uma decisão monocrática aqui, deixa eu prender o Bolsonaro e silenciar ele completamente. É assim que eles estão operando. E eles vão escalar cada vez mais, para que ano que vem a direita não faça uma eleição majoritária, não faça a maioria dos senadores, e se continuar desse jeito, eles vão ter o que eles estão querendo. Olha, o Guilherme Kilter está fazendo aniversário e ele também quase faz aniversário junto com o inquérito das fake news, né? Poxa, precisamos ver certinho a data, má fama. a data desse inquérito, mas o fato é que em março, olha lá, em março de 2019, ainda tem alguns meses aí. Eu nasci antes. Em 19 de março de 2019, o relator Alexandre de Moraes escreveu a certidão de nascimento do mais longevo inquérito da República, o inquérito das fake news. Ele escreveu da seguinte forma: o objeto desse inquérito é a investigação de notícias fraudulentas, fake news, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do STF. Desde então, lá se vão praticamente 7 anos de uma vida de censura, restrições a direitos fundamentais e perseguição política. O inquérito teve até uns filhotinhos, como o inquérito das milícias digitais e o dos atos antidemocráticos. A gente se aproxima do 7º aniversário e até agora nada indica que esse inquérito vá chegar ao fim. Pelo contrário, fontes próximas da corte dizem que os ministros aprovam a medida e querem a sua continuidade de forma indeterminada. Será que a gente vai ter? Vou para o Marcília, que o Marcília acompanhou o nascimento dessa criança. Marcília, ainda teremos com certeza o inquérito de fake news completando o 8º ano e quiçá o 9º ano, e daqui a pouco vai virar um adolescente, esse bebê monstrengo? Vai. Com certeza. Eu sempre digo que o inquérito do fim do mundo é um nome ruim porque o mundo vai acabar antes do inquérito. Então não é o do fim do mundo. Ele vai sobreviver ao fim do mundo, né? Não tenha dúvida. É um inquérito para sempre. Talvez inquérito eterno seja o melhor nome, não do fim do mundo. A gente tem... Eu vou deixar, né? Os meus bisnetos estarão aqui falando sobre o inquérito. Alguém virará e falar assim: olha, houve um ministro que achava que era juiz, chamado Moraes. Aí alguém virava: qual? Aquele que era careca? Isso, esse mesmo. Vão estar na escola, isso, né? E aí ele abriu o inquérito a pedido de um ministro chamado Toffoli. Aí a criança vai virar e falar: qual? Aquele que era o amigo do meu pai? Isso, esse é um amigo. Aquele que chorava na sessão? Isso, aquele que chorava. E todos eles tinham como uma espécie de papai Smurf, né, um ministro que chamava Gilmar. Aí os caras: o Gilmar? Qual era? Era aquele que pegava e bebia uma água antes de se emocionar ao falar de
das pessoas mais desprezíveis dentro da corte. Isso, esse mesmo. É isso. Nossos bisnetos estarão falando sobre isso, ensinando nas escolas. Não teremos paz, né? O inquérito das fake news, ele não apenas não acaba e não acabará, como ele deixou seus rebentos. Nós temos os inquéritos dos atos antidemocráticos, tem os seus filhos vão gerar netinhos, os netinhos vão gerar bisnetos, é toda uma espécie de prole, né? Eu acho até que os inquéritos precisam ganhar, talvez, um brasão da família inquérito, e talvez até ganhar uma bandeira, quem sabe ganhar um hino. Eu acho que eles têm vida própria. Espero que um dia eles não queiram, para desespero dos ministros, sair de casa. A gente tem uma mensagem do patrocinador de 30 segundos e já retornamos para debater um pouco mais sobre o aniversariante, não o Kilter, mas o inquérito da fake news. Dicas para quem quer abrir mais sorrisos na vida. Entenda que pequenas mudanças fazem toda a diferença para uma vida mais saudável. Lembre-se que pedalando você gasta calorias em vez de gastar com transporte. Enquanto isso, a gente cuida de fazer vitaminas e suplementos eficientes de verdade. Procure pela tampinha verde-limão. Juntos a gente se cuida. Malta Nutrition. Bom, alguma menção aí, alguma observação a mais para o aniversariante de março, né? Não do dia, mas de março, que é o inquérito das fake news? Eu quero, Sintose, porque como um filho que nasce, eu lembro exatamente daquele dia, porque eu liguei o computador na noite daquele dia, vários colegas me ligando, recebendo mensagem, eu abro o portal do jornal O Globo e eu vejo a manchete. Inquérito das fake news foi instaurado para investigar Deltan Dallagnol. E eu olhei aquilo lá com uma imensa perplexidade, porque qual é a razão para me investigar? Eu não sabia o fato, eu não fui notificado, eu não fui intimado. E na sessão daquele dia à tarde, o ministro Dias Toffoli, que era então o presidente da corte, e o ministro Alexandre de Moraes, para quem foi delegada e indicada sem distribuição autoridade para tocar esse inquérito, mencionaram que a razão da instauração do inquérito era outra. Era investigar ataques à corte, inclusive por meio de um artigo feito por um outro procurador da República, Diogo Castor, que tinha feito um artigo dizendo que a decisão do STF, tirando os casos da Lava Jato e mandando para a Justiça Eleitoral e anulando os casos de corrupção todos, era o maior golpe contra a Lava Jato. E aí, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão e, dizendo à noite que, segundo a imprensa, né, aqueles porta-vozes da imprensa, que era para me investigar. E aí eu fiquei absolutamente perplexo. E depois, com o tempo, a gente foi entender o que aconteceu, Tosi. A partir de várias informações que vieram à tona, a grande verdade é, eles instauraram esse inquérito para se proteger, para se blindar de investigações que podiam chegar nos ministros. Eles sabiam que existiam investigações da Receita Federal em relação às famílias dos ministros e eles ordenaram nesse inquérito que as investigações parassem. Embora não tivesse nenhum fundamento as ordens feitas para a Receita Federal e embora as investigações da Receita Federal, essas sim, estivessem muito bem fundamentadas em fatos, em provas, em seleções objetivas e não tivessem a ver com a Lava Jato especificamente. Ou seja, eles usaram aquele inquérito como instrumento de blindagem. E é muito pertinente a gente lembrar disso agora, porque mais uma vez agora a gente vê o Supremo Tribunal Federal usando um outro instrumento, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que foge do padrão incomum, aberrante, para mais uma vez se blindar. O que a gente vê no Brasil é que, primeiro, a classe política se corrompeu, se lambuzou de corrupção ao longo da história e se blindou destruindo a Lava Jato, quer diretamente por meio de mudanças ao Congresso Nacional, quer por meio dos seus escolhidos e influenciáveis dentro do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê um Supremo Tribunal Federal que, em vez de se lambuzar em corrupção, se estendeu em abusos, não só garantiu a impunidade dos corruptos, mas se espalhou em abusos praticados contra a direita, numa perseguição explícita da direita no Brasil, numa atuação política e ideológica, e agora, mais uma vez, essa elite que abusa e se coloca acima da lei, violando a Constituição, mais uma vez se blinda. Nós precisamos restaurar um país em que a lei valha e valha para todos.
imaginando a situação difícil que vai ser para os candidatos das próximas eleições. Porque, principalmente os candidatos conservadores, os de direita, porque eles têm críticas a serem feitas. E durante o processo eleitoral é justo e espera-se que essas críticas apareçam. No entanto, ao fazer essas críticas, ao dizer que, olha, o meu voto vai ser para dar início ao processo de impeachment de um ministro, se for o caso, né? Ou eu vou votar para que haja o voto impresso, por exemplo. Digamos que a pessoa levante essa questão. Não pode levantar essa questão porque vai estar em andamento o inquérito de fake news e ele pode ser facilmente enquadrado como alguém que está atacando a democracia, atacando as instituições. Ao mesmo tempo que a direita, os candidatos conservadores, têm que fazer uma campanha explicitando a sua opinião, suas posições, eles vão ficar numa corda bamba porque o Supremo vai ficar vigilante, o TSE também, sobre o que essas pessoas vão dizer e quase qualquer coisa pode ser enquadrada como ataque às instituições. Como fazer uma campanha como deve ser, né, com as pessoas manifestando livremente suas opiniões, se elas já estão um tanto como amordaçadas de saída já. Pois é, Tosi. Eu lembro, constantemente, as pessoas me lembram o motivo pelo qual elas votaram em mim. Eu encontro as pessoas na rua e elas falam, poxa, parabéns pela coragem, você me representa, o que você fala me representa. E isso, na essência, é o papel de um parlamentar, usar do parlamento, da tribuna para representar o que as pessoas pensam, o que elas sentem, o que elas gostariam de dizer, mas muitas vezes não têm a coragem, não têm a capacidade, não têm os meios de fazer isso. Ou podem sofrer retaliações no seu emprego, no seu meio de convívio, e aí simplesmente não podem se manifestar. Elas votam em alguém para isso, para propor projetos, claro que melhoram a vida da população, para fiscalizar com certeza, mas também, e digo eu talvez principalmente, para representar os ideais, os princípios e valores dessa pessoa. E aí quando você, mesmo enquanto candidato, nem como deputado, nem como parlamentar, porque teoricamente existe uma imunidade, né? Essa imunidade que já ficou lá atrás, no passado, em que os deputados eram invioláveis pelas suas quaisquer palavras, opiniões, né? Não, aí já ficou no passado. Isso daí é história para boi dormir. Talvez as crianças aprendam sobre isso nas aulas de história, que uma vez essa imunidade existia, acontecia, agora não faz a menor diferença. Você pode perder sua rede social, pode ser multado, pode até ser preso se a sua opinião não agradar alguns ministros do Supremo. Mas, deixado isso de lado, imagine o cara que não é nem deputado, que está se candidatando pela primeira vez, que quer representar a população e quer fazer a diferença. Isso é bom. É bom que a gente tenha mais candidatos corajosos, candidatos sem rabo preso, candidatos justos, honestos. E aí esse cara vai ficar com medo do STF. Vai ficar com medo de falar o que ele pensa. Vai ficar com medo de defender algo que é plenamente constitucional. O voto impresso, por exemplo, existe em diversos países. Países envolvidos, diga-se de passagem, na Europa, nos Estados Unidos. Mas ouse falar disso aqui para o TSE. Para o ministro Alexandre de Moraes era quase como um crime. Tinham palavras proibidas que você não podia falar na última eleição, que era sobre vacina, coronavírus, a urna eletrônica, o voto impresso. Agora eu suspeito que essa lista vai aumentar para Bolsonaro, anistia, quiçá a Constituição. Ouse falar demais da Constituição. Você pode sofrer aí alguma retaliação. Então eu prevejo, Tosi, que nós teremos menos candidatos dispostos a falar de fato o que pensam, a defender princípios e valores que muitas vezes estão previstos na lei, estão previstos na Constituição, mas pelo simples fato de existirem ministros do Supremo, ministros do TSE, que são contra isso, estão dispostos a aplicar sanções e punições para as pessoas que discordarem deles, bom, isso vai gerar uma censura prévia e uma censura pré e pós. Vai ter quem vai se censurar, se autocensurar não querendo ser punido, e vai ter quem vai falar com coragem e vai ser punido também. Igual aquela multa de 50 mil do Alexandre de Moraes para quem usasse o X durante as eleições, que absurdo, onde já se viu usar uma rede social em um país como o Brasil, que teoricamente é democrático, é livre e tem as instituições fortes, fortalecidas. Como diz o Alexandre de Moraes, temos o judiciário mais forte do mundo. Então, isso não deveria ser um problema. A justiça deveria imperar no Brasil, mas a verdade é que imperam os ministros e a vontade deles. E aí, os candidatos que se lasquem. Será, Marcília, que não tem o risco aí da gente ver o TSE, o STF lançar uma cartilha com temas, assuntos permitidos e assuntos proibidos na campanha de 2026?
Porque o elenco, o ranking de assuntos proibidos é grande e só cresce, não? A gente sabe que tem temas aí que o Supremo não aceita que sejam colocados na campanha e quem colocar pode estar ameaçando até a sua eleição e a sua diplomação, caso seja eleito. Vai ser uma campanha com assuntos proibidos, assuntos permitidos. Acho que os assuntos permitidos a gente já sabe, né? Dizer que o Brasil é uma economia que vai de vento em popa, que está acabando com os pobres, que o que mais que dá para dizer? Que o que for de louvação está podendo, né? O que for de crítica ácida não pode. Você começou dizendo, né, que você acha que tem um risco do TSE lançar uma e aí eu achei que você ia falar uma candidatura, mas ainda bem que você falou cartilha, porque candidatura acho que já aconteceu. Quanto a uma cartilha, eu acho que a gente aprendeu, né? A gente aprende apanhando. A criança e o adulto, né, ele aprende na porrada. E eu acho que a gente aprendeu já o que não pode. Não pode falar de... A urna é a arca da aliança. Se você encostar, morre, né? Então não pode falar. A gente sabe disso. Não pode questionar o processo eleitoral. Não pode... E não pode tocar, sobretudo nos candidatos, que são os candidatos que representam a democracia, que coincidentemente são os candidatos da esquerda, né? E aí você não pode falar nada deles. Se você falar qualquer conjectura, disser que o Lula tem uma ligação com ditaduras, que o Lula é amigo de ditador, aí não pode também. Então a gente sabe o que não pode. Tá claro que não pode. E no ano que vem, eu acho que, de novo, né, o que vai aparecer de novidade são os 3 temas que vão ser os temas mais importantes, sobretudo pela oposição, para, de alguma forma, desconfigurar a possibilidade das esquerdas conseguirem se reeleger. Ou seja, os assuntos que são do debate público, hoje fortes, e que no ano que vem podem servir para o Lula não conseguir se reeleger, esses assuntos com certeza vão ser alvos de censura, dentre os quais eu listaria STF, né? Então falar do STF é sempre um problema, continuar sendo. Falar de anistia, que é um grande problema, e falar sobretudo de segurança pública. Eu acho que esses 3 vão ser os temas chave do ano que vem, né? Segurança pública, anistia e STF. Então, esses temas, aliados a urnas, aliados a criticar ou fazer ilações, ainda que verdadeiras, sobre o candidato da esquerda que é dito pelo establishment, pelo consórcio estatal, e que envolve o judiciário, as Supremas Cortes, o candidato das esquerdas, que é visto como o representante, a personificação da democracia. Se você fizer qualquer ilação, ainda que verdadeira, sobre a vida dele pregressa, né, no cárcere, por exemplo, ou a vida dele relacional, como, por exemplo, essas amizades com pessoas indigestas como Maduro, você potencialmente será censurado. Você que eu digo cidadão comum e você que eu digo imprensa. E a imprensa, eu sempre tenho usado essa imagem, a gente precisa ficar atento que na época eleitoral a jurisprudência, a censura do STF funciona como uma sanfona. Né, uma sanfona em que o fole se aperta na época das eleições e depois abre. Então a gente vive períodos de abertura e de fechamento da censura no país, a depender do ano, se é eleitoral ou não. No ano que não é eleitoral, você pode falar mais coisas. No ano que não é eleitoral, você pode falar menos, que é eleitoral, você pode falar menos coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui falando abertamente das relações que nós sabemos que o Lula tem com Maduro, que Lula tem com algumas ditaduras e ditadores da América Latina. Se eu disser isso no ano que vem, pode ter certeza que vai ser um problema. Se eu disser isso durante o ano eleitoral ou durante a campanha eleitoral, pode ter certeza que vai ser um problema. Então, infelizmente, é bom que a gente fale tudo que a gente queira esse ano, porque no ano que vem vai ser complicado. Basta a gente olhar para trás e ver como foi 24. Sem o X, não teve nem Twitter. Se você olhar para 22, foi o ano mais censório de todos, não tenha dúvida. E se você olhar para trás de novo, você vai deparar-se com o início de tudo isso que foi ali em 19. Então, não tem erro. Pode ter certeza que o ano que vem vai ser brabo.
Pois é só uma questão, Deltan. Você acredita que a eleição de 2026, a gente pode ver esse filme novamente? Porque em 2022 houve o fator surpresa para muitos, né? Não acredito que eles estão censurando um documentário que eles nem viram, ninguém assistiu, estavam censurando. Não acredito que estão derrubando postagens só do pessoal de direita conservador, estão derrubando e mantendo os da esquerda. Houve o efeito surpresa. Agora não vai ser surpresa se esse sistema censório estiver mais forte e mais instituído ainda, ou talvez aliviem um pouco? Você imagina que possam aliviar alguma coisa nesse esquema de controlar o discurso? Olha, quando você me pergunta se vai ser surpresa, sim e não. Não vai ser surpresa porque já aconteceu antes, mas ao mesmo tempo eles conseguem se superar a cada momento, Tosi. Quando eles já acham, não, eles não vão passar desse limite, eles vão lá e eles passam do limite. Aí você passa, não, existe um outro limite, eles não vão passar, eles vão e passam do outro limite. Então eu não paro de me surpreender. E eu vejo hoje um efeito daquilo que os americanos chamam de slippery slope, que é a ladeira escorregadia. Eu acho que conforme você quebrou a institucionalidade, eles estão indo ladeira abaixo. E quando você pergunta, vai ter censura? Tudo depende. Depende de quem são os atores. Afinal de contas, eles não seguem um padrão de lei, um padrão de regra. Eles seguem um padrão de atores, de ideologias. Então tudo vai depender de qual é o candidato à presidência que está com chance de eleição. Vamos supor que o candidato da direita ele tenha pouca chance, por alguma razão estatística, de ser eleito. As pesquisas não estão favorecendo o candidato da direita. Aí eu acho que o TSE vai ficar mais ali contido. Agora, se a gente vislumbrar um sobrenome Bolsonaro correndo o risco de ser eleito contra um Lula, aí eu vejo o TSE entrando sim em cena, eu vejo o Supremo Tribunal Federal entrando em cena. Vai ter alguma dificuldade maior do TSE entrar em cena, porque a gente não vai ter aqueles atores que estiveram no passado, como Alexandre de Moraes, você vai ter um André Mendonça, você vai ter um Cássio Nunes Marques, mas vai ter atores ali escolhidos ainda assim por Lula e com forte influência do ministro Alexandre de Moraes, que subscreveu ou indicou ou fez várias das indicações ali para o próprio TSE. Só que talvez alguns atores sejam mais contidos, mas vai existir mais uma vez uma grande pressão para censura e para exclusão dos candidatos da direita se houver atores relevantes. E onde isso deve estressar mais, onde isso deve aparecer mais, de modo mais, vamos dizer assim, escandaloso, vai ser, na minha visão hoje, na minha perspectiva, em relação às candidaturas para o Senado Federal, Tosi. Porque é justamente onde o ministro Gilmar Mendes acusou golpe. É justamente daquilo que eles estão com medo, de um Senado cheio de candidatos de direita, dominado pela direita, que possa não só realizar o impeachment, mas se agora eles dificultarem o impeachment, um Senado à direita, um Congresso à direita, pode reformular as regras e vir ainda assim a fazer o impeachment a partir de 2027. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal está com todos os alertas ligados, ele está em modo defesa, em modo prevenção, eles já emitiram essa decisão, outras virão e, em relação a candidatos ao Senado, eles devem ser muito mais arrojados em minar, quer censurar, quer multando, quer excluindo mesmo os candidatos do pleito eleitoral. A gente vai ter um dirigente do TSE que não vai ser desses ministros mais ativos nesse controle, mas lembrando que o inquérito das fake news estará ainda em curso e é um outro instrumento, como dizem os ministros, para eles reagirem, para eles controlarem o discurso. E as decisões monocráticas seguem a todo vapor. Bem, vamos ver o que sai dessa proposta do Weverton Rocha, o senador que vai tentar relatar essa lei do impeachment, mas pelo que ele já declarou, meus amigos, a gente sabe que vai pegar o documento do Gilmar Mendes, assinar embaixo, mudar as cores, talvez, da caneta, mas o conteúdo vai ser o mesmo, infelizmente. Quero agradecer a vocês pela conversa. Muito obrigado, André Marcília, novamente. Foi um prazer tê-lo com a gente. Deltan Dallagnol, Guilherme Kilter. E obrigado especialmente a você que acompanhou a Última Análise até agora. Considere ser assinante da Gazeta do Povo. Aproveite a promoção, apenas R$1 por 6 meses, R$1, e você apoia o nosso jornalismo. Assine, participe, junte-se a nós. Obrigado e até o nosso próximo encontro.